Neste episódio, Rodrigo Silva e Luiz Felipe Pondé discutem suas crenças e compartilham suas opiniões no canal Rivotalks. Se você quiser assistir ao episódio na íntegra, o link está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Há uma diferença quando o crime é em nome de Deus. Ele consegue ser mais hediondo que o maior ou mais hediondo dos crimes. Se um soviético ateu mata 1 milhão de pessoas, é horrível. Mas se um líder religioso, em nome de Deus, mata 1 milhão de pessoas, ele consegue, eu não sei qual seria o superlativo a usar aqui, mas ele consegue tornar hediondíssimo, não sei se existe, o que já era hediondo. Sim. Se você ouve falar, olha, um camarada líder do tráfico pegou uma menina e fez isso com a menina e tudo mais, nossa, que coisa horrível. Mas se foi um padre, um pastor, um líder religioso, o drama é maior. Crimes em nome de Deus são terríveis. E a minha grande preocupação, ela vai em duas linhas aqui. Uma, na linha técnica que o Pondé falou. Eu não lembro de qual o número, mas eu sei que é acima de 3 algarismos o número de escolas de pensamento que tentaram inutilmente propor uma norma de bem e mal prescindindo da existência de Deus. Que o Dostoiévski já fazia lá no Crime e Castigo, tem aquela famosa frase dele, que quando o irmão adotivo mata o pai e vai para a cadeia, né? O Smerdyakov, ele vai lá conversar e falou, por que você matou o nosso pai? Ele falou assim, graças a você, porque você escreveu um texto dizendo que se Deus não existe, tudo é permitido. Né? Então, se Deus não existe, por que você está me condenando por matar o nosso pai? Não tem nenhuma base. Só que muitos tentaram criar uma base universal, porque a pergunta aqui, o Pondé foi muito preciso ao dizer. Localmente você pode falar, mas até a questão do Kant lá, né? O que é bom para todos, tá? E se todo for o nazista? Quer dizer, o que é bom para todo nazista? Não procede, a conta não fecha. Então você tem vários que tentaram colocar uma maneira de falar que algo é bom ou ruim, bem ou mal, acima da cultura, acima do contexto, acima do conveniente. Sem você ter uma ideia de um Deus supremo, realmente você não vai ter resposta, porque tudo vai ser realmente de acordo com a cultura, com o local e tudo mais. Agora tem um ponto, e aqui é o meu segundo questão, onde é com os autores ateus. Eu acho que eles sempre escrevem um livro pela metade. Vou falar porque a minha impressão, aqui eu não estou tentando converter o Pondé também, mas e se fosse, tem gente melhor do que eu na fila para fazer isso. Tem gente melhor do que eu na fila para fazer isso. Por exemplo, vou pegar o Freud. Vou dar uns 2 ou 3 exemplos aqui. Temos uma carência, nascemos com a carência de um pai universal. De onde vem essa carência se esse pai não existe? Nós não sabemos definitivamente o que é o bem e o mal, mas nós nascemos instintivamente com a noção de bem e de mal. Camus. O Camus colocou isso bem claro. Não só o Camus, vários outros, Kafka, nós nascemos com a ideia de que existe o bem e o mal. Mesmo que eu não saiba definir, ele é o bem, ela é o mal, mesmo que eu não saiba definir quem é quem, mas esse instinto, eu nasço com ele. Independente de ser ateu ou religioso, todos nós nascemos claramente com a ideia do que o mundo é e como ele deveria ser. Ponto. Não, ponto não, vírgula. De onde vem esse sentimento? Então essa que é a minha dificuldade com o ateísmo. O ateísmo ele explora bem o problema, mas ele põe um ponto onde eu gostaria de uma vírgula. Nós nascemos carentes. De onde vem essa carência? Não me importa. A gente nasceu carente. A gente nasceu com essa tendência de saber que é bem... De onde vem esse instinto interno? Aí que o Kant, eu acho que ele foi até um ponto, mas onde eu esperava uma vírgula, houve um ponto. Então eu acho que tem algo mais. Aí que eu vou me valer daquela ideia. Eu até faço uma comparação tosca. Não pense em algo bem elaborado, não. Que até esqueço que eu fui seu aluno. Tartaruguinhas do mar, quando elas eclodem no Projeto Tamar ali no ovo, elas já saem procurando a água. A abelha dentro da colmeia, ela instintivamente já nasce, quando ela voa, sai procurando néctar. Então a tartaruga tem um instinto dentro dela que é para buscar a água. A abelha tem um instinto dentro dela que é para buscar o néctar, fora do mundo dela. Agora, imagine que alguém convencesse as abelhas que não existe néctar. Como é que é produzir o mel? Imagine que alguém convencesse as tartaruguinhas do mar que não existe o mar.
Então, a semelhança das abelhas e da tartaruguinha, eu nasço com aquilo que Karl Rahner chamava de abertura para o transcendente. Até eu brinco que uma oração que o ateu poderia fazer é: Senhor, que tu existas. Porque se Deus não existir, o que nós somos? Cadáver adiado que procria. Fernando Pessoa. Só isso aqui. Ou a ameba bem evoluída. Cada vez menos procria. Cada vez menos procria. Eu mesmo não tenho filho ainda, estou indo na fila, viu? Eu sou um bom criacionista, né? Mas então, voltando a essa questão, já que eu tenho esse instinto, será que eu vou ficar dentro da colmeia ou eu vou desafiar a limitação racional da colmeia e sair dela? Estou sendo bem Platão agora no mito caverna. E procurar o objeto do meu instinto. Esse que é o ponto. Gente, é para explodir a cabeça várias vezes, né? Essa conversa aqui. E a gente pediu uma Ele pergunta. deve estar pensando assim: esse camarada não foi um bom aluno. Dá tempo de reprovar? Não, agora já passei. O aluno é a vingança do professor e a formatura é a vingança do aluno. A gente vai rodar uma perguntinha aqui. Pro que a gente Pondé. pediu, não para vocês dois, do psicólogo Rossandro Klinger, que é uma pessoa que fala muito bem, com muita classe, garbo e elegância, sobre psicologia e fé, falando desses dois assuntos. Só deixar claro para vocês que vocês não vão conseguir aqui, mas quem estiver em casa vai conseguir ouvir, só que a gente vai fazer no esquema Rivotalks, tá? A gente vai rodar aqui para vocês assistirem. Rodrigo e Pondé, em um mundo em que os algoritmos antecipam nossos desejos e a realidade é medida por redes sociais e as divisões políticas são alimentadas por uma intensa guerra de narrativas, de que forma o conceito de transcendência se transforma? E como é que a busca de sentido, seja metafísico ou espiritual, se conecta ou se perde em meio a um fluxo incessante de informações, estímulos digitais e polarizações ideológicas? E aí? Vai. Eu reconheci o dialeto. O dialeto? De onde ele é? Eu esqueci de onde deve ser ele do era. Ceará, pelo sotaque, Ele não, já será? foi. Porque eu sou pernambucano, né? Então eu reconheço o dialeto. Eu pensei em Ceará pelo sotaque ali. Pernambuco é mais chiado. Mais chiado. Mais Vou chiado. dar uma olhada, eu já falo. Paraíba. É vizinho lá. Para pernambucano, tudo ali é o grande Pernambuco. Né? Já nasce metido os pernambucanos, não sei porquê. Olha, as perguntas aqui são bem doutorados, assim. Né? Veja bem, assim, é claro que o argumento da água, o argumento da abelha fala mesmo do Freud, quer dizer, para o Freud, ele usa a expressão no Futuro de uma Ilusão, que a raiz da religião é o desamparo, né? O desamparo por quê? Porque nós percebemos, seres humanos percebem que a gente é desamparado. Uma finitude. Qualquer hora dá errado. Hoje, por exemplo, quase foi uma deu. Coisa impressionante. Quase deu. Foi uma sequência de fatores. Então, em algum momento dará errado. Certo? Então, mas para não falar desse grande dar errado, você tem momentos anteriores em que outras coisas vão dando errado. Então, o ser humano tem uma experiência contínua de que você pode não ter certeza se existe Deus ou não, mas a primeira impressão que a gente pode ter é que parece que o cosmos trabalha contra nós. E a gente tem que ficar o tempo inteiro sobrevivendo. Vigilante, porque senão... Né? Então, aí, quando eu conecto isso com a pergunta do psicólogo, quer dizer, olha, se a transcendência agora vou ter que falar filosoficamente. Por favor. Se a transcendência tanto faz as narrativas. Certo? Porque as narrativas estão no plano aqui da linguagem, historicamente determinada, próprio conceito de transcendência, da onde está encaixado Deus, né? A ideia de alguma coisa que atravessa a totalidade da nossa capacidade de compreensão do que seria o cosmo, o universo humano, animal, tudo que existe. O universo em si não é transcendente, que ele está aí. A transcendência, se ela ou seja, se ela existe, se ela a narrativa está aqui embaixo. Você pode, inclusive quem discute história das religiões
num movimento de diálogo interreligioso, e muita gente o faz, entende que as diversas formas de crenças são linguagens distintas para lidar com o mesmo objeto, que Sim. seria Deus. O transcendente. É claro que os politeístas não gostam dessa conversa, porque para eles existem vários deuses. Verdade. Não Mas quero existe o entrar nessa transcendente. discussão. O transcendente é alguma coisa que não está no espaço ontológico do que é imanente. Agora eu chutei o balde. Quer dizer, não está no espaço do ser que é contido nesse sistema que a gente reconhece e se move. É alguma coisa, por exemplo, que não cabe na linguagem. Isso é o básico no judaísmo. No sentimento, como você mesmo Deus disse está no início. fora da linguagem. Ele não tem nome no judaísmo, né? Você se refere a várias expressões para falar de Deus no judaísmo, mas Deus é um vocativo, ele não é um nome, não é uma descrição. Deus é impredicável. Isso na teologia negativa, né, pensando aqui em gente como Pseudo Dionísio, cristão famoso, que pôs em circulação, inclusive, essa noção de teologia mística, que é um livro que ele escreveu que tem 7 páginas, mais ou menos. Mas assim, Deus, ele, em mística a gente chama essa forma de pensamento de apofático, quer dizer, você não consegue manifestar na linguagem. A experiência do transcendente é uma experiência de ultrapassagem de todas as categorias humanas de compreensão. Então, por isso que no judaísmo, que é onde surgiu essa noção de Deus monoteísta ocidental, Deus não tem nome, ele não cabe na linguagem, ele não é representável, ele não é predicável, mesmo seguindo o Pseudo Dionísios, quer dizer, eu digo Deus é amor, mas Deus não é amor. Porque se Deus é amor, ele não pode ser outra coisa. Verdade. E Deus pode ser qualquer coisa, porque ele é impredicável. Então eu só posso dizer assim, Deus é. E ainda assim você vai encontrar filósofos judeus que vão dizer, olha, nem Deus é, você pode dizer, porque Deus está aqui, o ser está lá. Então, o ser já é uma criação de Deus que não é o ser. Ele está além do ser. Certo? Então, portanto, o movimento histórico, a mudança das linguagens, a polarização, as redes sociais. Muitas vezes eu falei isso para muitos alunos, inclusive mestrado, doutorado, e escrevi várias vezes. Eu acho Deus o maior conceito que já foi criado pela humanidade. Porque é uma verdadeira luta marcial, do ponto de vista lógico, você encarar o conceito, que no fundo não é um conceito. Você mesmo costuma dizer que só debater Deus já denota uma grande inteligência para quem acha que o Exatamente crente é isso. Deus, do ponto de vista da tentativa de circundá-lo, compreendê-lo, deixa você mais inteligente. Você tentando cercá-lo, dizer o que é. Eu estou me movimentando aqui no plano da filosofia da religião, não estou me movimentando no plano da fé, do crente que frequenta o templo, que é outro barato. Né? Outros baratos. Outros, no caso de várias religiões. Então eu diria o seguinte, quer dizer, portanto, essas variações históricas, né, é pó. Como dizia Abraão, eu que sou pó e cinzas, venho aqui falar com o senhor. Ou seja, eu sei que eu não sou nada, então pega leve. Certo? Porque no judaísmo é muito claro. Cuidado quando você chama Deus, porque se ele aparecer, você vira cinza. Então, no Rosh Hashanah, no Yom Kippur, quando você toca o shofar, né? Certo? Quando você toca o shofar, você tem que se virar de costas para onde está a Torá aqui atrás, ó. Você poderia chamar de altar, não é assim? Você vira de costas, algumas pessoas cobrem a cabeça de costas. Por quê? Porque quando você toca o shofar, você está chamando Deus. E se ele vem e você estiver de cara para ele, você vira pó. É como Moisés também, que Deus falou, vou passar a minha bondade, ele se escondeu, então eu até represento. Tem que se esconder, porque no judaísmo ninguém suportaria. suporta a presença de Deus. Isso é longamente debatido na mística Isso, judaica. inclusive, já responde um superchat que a gente recebeu aqui do Rony Cortex,
que pergunta exatamente isso. Se Deus existe, por que ele se esconde tão perfeitamente bem? Por misericórdia, vai dizer um cabalista. Não, e eu concordo nesse sentido. O Santo Tomás de Aquino até falava que a teologia falou até hoje do que Deus não é, porque o que ele é em essência ninguém sabe. E por muito tempo lutou-se realmente com esse paradoxo do Deus, porque, como o Pondé colocou, se Deus está no âmbito da criação, ele é imanente, ele não é transcendente. Para ser transcendente tem que estar além do universo, né? Ultra, a partir daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que se relacionar. E aí ele falou da teologia apofática, que é justamente essa teologia que fala... Nem até falar Deus existe é errado nessa teologia. Deus é, porque existe, exister, e alguma coisa foi extraída, ele não foi extraído de ninguém, ele está além da compreensão. Mas tem a teologia catafática também, que é aquela que traz apó, longe, catá, para baixo, para perto. E o Lutero, ele fazia muito clara a distinção entre o Deus abscônditos e o Deus revelatus. Explicando isso em miúdos, eu vou colocar dessa maneira assim. Vou pegar da própria necessidade humana, já que eu falei da tartaruga, do ser humano, peguei o Freud lá. Independente, eu estou falando agora como carência, como vontade, não como crença. Como vontade, eu acredito, se eu estiver errado pode me corrigir, Pondé, que mesmo Pondé como ateu, fala assim, olha, seria muito legal se Deus existisse e não houvesse mal, sofrimento, criança, uma eternidade com propósito, não ficar sentado de branco tocando harpa, uma vida chata. Uma praia deserta. Ou seja, que fosse realmente um lugar onde não houvesse criança e leucemia na mesma sentença. Porque esse era o problema que o Camus falava. Nós temos a noção do que o mundo é e do que ele poderia ser. E quanto mais distante um está do outro, maior é a nossa tragédia. Então, ninguém quer essa tragédia. Isso não é uma questão intelectual, é uma questão de vontade. Se pudesse realmente ter isso, seria bom. Partindo dessa concepção bem antropológica, que tipo de Deus eu precisaria? Um Deus paradoxal. Por que paradoxal? Porque, para começo de conversa, para ele ser transcendente, o Emmanuel Levinas traz muito, você falou de filósofo judeu aí, né? Ele tem que ser absoluto. O que é absoluto? Absoluto, completamente solto. Eles têm que estar acima de tudo. Esse Deus, ele não pode ser um Deus que tem uma criptonita que o destrua. Porque se tiver uma criptonita que destrói Deus, essa criptonita cai na mão de um inimigo de Deus, eu estou lascado. Então esse Deus, ele não pode ter pontos vulneráveis. Ele não pode ser preso pelo tempo, pelo espaço, pela circunstância. Ele não pode duelar com a vontade dele. Ele não pode ter poder nenhum acima dele. Ele não pode ter um lugar onde ele não esteja. Então tem que ser um Deus, no sentido etimológico da palavra, absoluto. Mas ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus absoluto, que não sofra, que não tem nenhum problema, eu preciso de um Deus íntimo. Ele tem que estar perto. Que eu possa abraçar, que eu possa sentir que ele é meu amigo, que eu possa contar uma novidade para ele. Deus, vou contar para o senhor o que aconteceu hoje no trabalho. Eu sou onisciente, eu já sei. Não tem relação. Como é que você pode ir com um Deus que está em todo lugar? O que você vai perguntar para um Deus que já sabe tudo? Então Lutero diz que tem o Deus revelatus e o Deus abscônditus. E realmente o que o Pondé falou, tudo aqui embaixo é pó. Se esse Deus é absoluto, ele é transcendente, tudo aqui é pó. Mas aí entra um detalhe que Paulo mesmo admitiu, que é o escândalo da pregação, que é o início do Evangelho de João. No princípio era o verbo, en ho logos, kai ho logos en prostonteon, e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então Deus, ele sai da transcendência dele na pessoa de Jesus e se torna um de nós.